Olá, queridos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu lar no dia de hoje. Amém? Vamos para o nosso devocional e o texto que eu quero compartilhar com os irmãos no dia de hoje está no Evangelho de João, capítulo 1, a partir do verso 1. A palavra do Senhor nos diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. Amém? Queridos, que texto maravilhoso, não é verdade? Mostrando Jesus como a verdadeira luz que ilumina a humanidade. Esse texto, queridos, é um texto que vai mostrar a divindade de Jesus. Ele começa falando no verso 1 que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Isso nos mostra, queridos, que o Senhor Jesus, como Filho de Deus, Ele é o próprio Deus. E o interessante, querido, é que a palavra vai nos dizer, no verso 4, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. É interessante, queridos, quando nós refletimos sobre a importância da luz. Quando a noite vem, a luz é necessária para clarear o nosso caminho, para clarear as nossas casas. Quando a luz ela acaba, não é? Quando chove muito forte, quando algum poste cai, dá algum problema na rede elétrica, nós ficamos sem luz. E qual que é a nossa primeira atitude? Acender uma vela para nós podermos enxergar, porque quando tudo está escuro, não conseguimos ver direito. E é interessante, queridos, porque sem Jesus nós não conseguimos enxergar direito. Se nós continuarmos lendo aqui, o texto vai falar que no verso 6, houve um homem enviado por Deus e o nome dele era João. E o texto vai falar que ele veio para dar testemunho e testificar a respeito da luz. Ele mesmo não era a luz. E o verso 9, ele finaliza dizendo: a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina toda a humanidade. Os judeus certa vez perguntaram para João Batista quem ele era, um profeta, o Cristo, e ele vai dizer: olha, não sou nada disso, eu sou amigo do noivo, e o amigo do noivo se alegra com o casamento do noivo. É interessante, queridos, que o Senhor Jesus, Ele é essa verdadeira luz. Os judeus por um pouco de tempo ali se alegraram com João, mas João não era a luz. Ele era aquele que Isaías vai falar, a voz do que clama no deserto. Mas a verdadeira luz é o Senhor Jesus. Que nessa manhã, queridos, nós possamos refletir sobre isso. Possamos refletir sobre a divindade de Jesus. Refletir sobre Jesus sendo exatamente essa luz que aonde entra ilumina todas as coisas e não nos deixa na escuridão.
Que Deus te abençoe no dia de hoje ricamente, em nome de Jesus.